E aí, galera, como é que vocês estão? Tô aqui para falar de algumas notícias que estão saindo aí do mercado da bola do Vascão. Aí, se você puder, dá o like, dá a curtida, comenta qualquer coisa, porque o mercado da bola do Vasco tá agitado. Teve renovação de contrato, teve jogador saindo e tem jogador que pode estar chegando vindo do Chile. Então, dá essa moral aí e acompanha o vídeo até o final. Primeiro, vamos falar de uma saída, porque Lucas Oliveira está acertado com o Ceará. Lucas Oliveira, esse que foi na maior parte do tempo reserva do time do Vasco, mas quando atuou não mostrou muita coisa, não vai fazer falta ao time do Vasco. Pelo contrário, quando entrava, a torcida ficava mais do que desesperada, ficava com medo e assustado do que ele poderia fazer, porque sempre pareceu um zagueiro bastante inseguro e não trazia nenhum tipo de força à defesa quando foi exigido em algumas vezes, até se eu não me engano, jogou o clássico contra o Flamengo esse ano, nem comprometeu, mas também não tinha nenhum tipo de segurança para o Vasco, então não vai fazer falta. Era zagueiro reserva, virou até a terceira, quarta opção. Depois até teve. Voltou a ser relacionado depois de um tempo, mas era um zagueiro reserva. E depois que chegou Cuesta e Robert Renan, aí que ele não teve mais oportunidades mesmo. O Vasco chegou em alguns momentos a colocar o Moura, mas não colocava o Lucas Oliveira. Então ele está acertado com o Ceará, vai ter novos ares. Eu desejo boa sorte ao atleta. O atleta não tem culpa em si do desempenho. Muitas vezes que não dá certo mesmo no time, mas a gente sempre tem que desejar o melhor para o ser humano e que ele se encontre no time do Ceará. Outro jogador que estava próximo de uma saída, mas que acabou esfriando, foi o atacante David. O Vitória demonstrou interesse no atleta e quis a contratação, mas o Vitória queria por meio de empréstimo. Já o Vasco e o staff do jogador, segundo notícias, queriam que o negócio fosse uma compra ou um empréstimo com opção ou obrigação de compra. O Vitória acabou por não entrar em um acordo, o Vasco também não, então acabou por esfriar essa negociação. Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas tudo indica que o David vai permanecer no Vasco, ou pelo menos até agora não tem negociação da saída do jogador. Eu acho que o David é um atacante que ajudou até nessa temporada. Ele foi uma surpresa para mim, porque o David teve uma lesão grave, teve uma lesão de ligamento do joelho, e até que voltou com um certo ritmo, com uma certa força, não voltou tão mal. Teve jogos que ele também não mostrou muita coisa, mas para compor elenco, eu não vejo por que não manter o David. Talvez se o Vasco trazer mais jogadores de nível muito alto e acabe trazendo um dos titulares para a reserva, seja o melhor mesmo que o David seja emprestado ou seja vendido. Mas nos moldes que o Vitória quis, o Vasco não aceitou e está tudo parado. Não tem indicativos que o David irá sair agora nessa janela. E o Vasco anunciou a renovação de contrato com Puma Rodrigues. O Vasco renova com o lateral direito até dezembro de 2027. A movimentação de renovação com Puma Rodrigues foi a primeira do elenco atual que o Vasco fez de manter jogador. O Puma teve seu contrato renovado, demonstra que o Vasco não queria ouvir outras negociações sobre ele. Teve especulações que o Inter, que o São Paulo, que alguns clubes queriam o atleta, mas o Vasco logo se movimentou para manter o jogador. Eu penso o seguinte: Puma Rodrigues, sendo a reserva da lateral direita, é bom. Por mais que ele tenha os seus defeitos defensivos, ele ofensivamente ajuda muito o time. E ele ajudava também na lateral esquerda, mas o seu grande problema, assim como o do Paulo Henrique, mas o Paulo Henrique consegue, por meio da força física, meio que amenizar esse problema, que é o problema defensivo, que é a questão defensiva. A questão defensiva do Puma é muito pior, é muito mais frágil quando ele está na lateral, tanto direito quanto esquerda. Mas na questão ofensiva, ele se mostrou um bom jogador,
tem uma certa técnica, é um jogador constantemente que vai para a seleção uruguaia. Então, eu vejo essa renovação como algo positivo e o Vasco já fez essa movimentação para acabar de vez com qualquer especulação dele ir para outro clube no Brasil. E por fim, vamos falar de chegadas, porque o Vasco tem interesse no zagueiro Alan Saldívia, do Colo-Colo, de 23 anos. O jogador, que é do clube chileno, já vinha sendo observado pelo Vasco há algum tempo, segundo notícias, e o Vasco está demonstrando interesse, está fazendo uma sondagem maior e pode contratar o atleta logo. Eu vejo como uma boa opção, até porque é um zagueiro jovem. Lembrando que o Cuesta e Robert Renan, que são jogadores que estão emprestados, também são jogadores jovens. Então eu creio que o Vasco, fortalecendo a sua zaga, tem que ter mais zagueiros de nível bom. Não pode ter zagueiros de nível baixo, como era o próprio Lucas Oliveira, que está saindo. E em alguns momentos tem que improvisar um volante na zaga por não confiar nos seus zagueiros. Então eu vejo importante a contratação de mais um zagueiro, que pode ser o Saldívia, e mais outro zagueiro. O Vasco tem que ter um quarteto de zagueiros de nível, não que sejam todos de nível alto, mas pelo menos que seja um nível aceitável. A gente não pode continuar improvisando jogadores nessas posições defensivas, porque se mostrou, como mostrou na Copa do Brasil, ser algo que realmente é um problema, e o Vasco tem que contratar não só zagueiros, mas lateral esquerdo, porque o Piton machucado teve que improvisar um jogador ali. Então o Vasco tem que compor o seu elenco, tem que ter um elenco de nível. Eu prefiro que o Vasco faça movimentações dessa maneira, pegar um Saldívia que estava fazendo uma temporada boa lá no Chile e contrate, não só compor elenco, mas quem sabe até brigar por posição. Mas a gente sabe como as ligas do Brasil são compridas, são grandes, e você precisa ter um elenco muito encorpado para aguentar o ritmo de jogos. Segundo algumas notícias também saíram que o Vasco estaria interessado no Otamendi. Cara, mas eu vejo isso como algo quase impossível. As notícias diziam que não só o Vasco, mas como o Barcelona e até o próprio Benfica tem interesse de renovar com o jogador. Eu já acho que já é uma questão muito de exagero. O Otamendi deve ganhar um salário enorme para as condições do Vasco. Sendo um zagueiro já veterano, eu não sei se valeria a pena pagar tanto dinheiro nesse jogador que já está numa fase final da carreira. Claro que se o jogador vir sem pensar em questão, vamos esquecer um pouco a questão financeira, é um excelente zagueiro, um zagueiro de nível, é um xerifão, mas para a realidade do Vasco eu acho bem difícil. Eu quando li essas notícias fiquei até um pouco incrédulo, não acreditei muito, então eu já acho bem difícil disso acontecer. Mas nunca se sabe o dia de amanhã. O Vasco com certeza tem várias negociações que acontecem, a gente não tem conhecimento delas, então a gente tem que aguardar para ver quais serão os próximos capítulos, porque a janela deve se intensificar na virada do ano, quando começar o ano de 2026, porque as competições, inclusive o Campeonato Brasileiro, já começam no final do mês de janeiro. Então a gente talvez veja as negociações começarem a ser finalizadas agora no início do ano. Pois é, galera, esse foi mais um vídeo falando das negociações do Vasco. Como eu falei, nessa fase, nessa última semana do ano, as notícias não vão ser tão impactantes. Talvez as negociações sejam finalizadas mesmo só ano que vem. Então, basicamente, só algumas notícias complementando o que já saiu. Se você puder, curte, comenta, compartilha, dá essa moral aqui pra gente, que a gente vai crescer o canal a cada dia. Um forte abraço e até o próximo vídeo para falar de Vasco.